Boa noite, meu nome é Reinaldo Neves, tenho 50 anos e atualmente resido em Cariacica, Espírito Santo. Desde 1990, quando deixei minha cidade natal no interior do estado em busca de novas oportunidades na cidade grande, tenho vivido aqui. Gostaria de compartilhar uma experiência que vivi há quase 30 anos atrás. Na época, cheguei a pensar que estava ficando louco, mas graças à ajuda de um senhor chamado Augusto, consegui superar essa situação. Assim que cheguei na cidade, comecei a trabalhar na construção civil como servente, mas o salário era insuficiente para sustentar minha família. Apesar disso, permaneci nesse emprego por quase 5 anos. Em 1995, consegui uma oportunidade de trabalhar melhor remunerada e com a carteira assinada, como vigia noturno em um supermercado da região. Essa mudança foi positiva, pois além do salário maior, teria o dia livre para realizar alguns bicos e aumentar a minha renda. Com isso, conseguiria me manter financeiramente e ainda ajudar meus pais que ficaram em minha cidade natal. Meu trabalho como vigia noturno era bem simples. Eu chegava ao mercado às 20 horas e ficava lá até às 6 da manhã. Nessa época havia um senhor chamado Seu Augusto que trabalhava na limpeza do estabelecimento. Quase todos os dias eu o ajudava a limpar o chão dos corredores, mesmo que essa não fosse minha função. Após cerca de um mês de trabalho, comecei a ouvir barulhos estranhos, semelhantes a choros de criança, sempre que ficava sozinho no mercado. Fiquei bastante apreensivo, mas como o estabelecimento ficava em uma avenida movimentada, tentei acreditar que os barulhos poderiam vir de pessoas que passavam pela rua da frente ou mesmo na lateral do prédio, que ficava em uma esquina. Guardei essa experiência só para mim e não contei nada nem para minha esposa. Confesso que eu temia ser rotulado como louco e perder meu emprego. Na época, eu estava construindo minha casa e não podia me dar ao luxo de ficar desempregado. Certa noite, por volta das 22 horas, enquanto eu estava limpando próximo à entrada exclusiva dos funcionários, que dá acesso ao fundo da loja onde fica o estoque, e Seu Augusto estava limpando uma sala próxima aos caixas, ouvi um barulho semelhante ao choro de uma criança pequena. Embora eu tenha inicialmente duvidado do que ouvi, pensando que poderia ser os gatos fazendo bagunça do lado de fora, pois às vezes eles reviravam o lixo que só seria recolhido no dia seguinte. Logo percebi que não era um recém-nascido, mas provavelmente um menino um pouco maior. Este corredor também abriga o escritório da administração e uma sala de vigilância e os vestiários. Os barulhos cessaram por alguns segundos, mas logo se repetiram, confirmando minhas suspeitas de que vinham do corredor que levava ao escritório, e não era apenas fruto da minha imaginação. Confesso que minhas pernas tremeram de medo e minha boca ficou seca. Sem pensar duas vezes, corri para avisar Seu Augusto sobre o que estava acontecendo. No entanto, ele apenas riu e pediu para que eu me acalmasse. Senti que ele sabia algo, mas não quis me contar. Ele apenas confirmou que eram os gatos fazendo bagunça do lado de fora. O mais incrível foi a serenidade dele diante da situação, enquanto eu estava apavorado. Concluímos a limpeza da loja antes da meia-noite e Seu Augusto se despediu, indo para casa, que ficava no mesmo bairro do mercado. Depois que ele saiu, fiz uma ronda na área externa e ao dar a volta pelos fundos do mercado, notei que não havia nenhum gato por lá. Quando retornei à loja e me dirigia para a sala onde eu ficava, ouvi novamente o choro de uma criança e tive certeza de que era real. Então decidi ir até o corredor para checar o que estava acontecendo. Ao chegar no corredor, vi o que parecia ser uma sombra que, em questão de segundos, desapareceu na parede. Inicialmente, cogitei a possibilidade de sair correndo, mas decidi continuar andando. Foi somente nesse momento que percebi que no local em que a sombra desapareceu haviam alguns quadros, entre os quais estava uma pintura que retratava uma criança chorando. Essa situação foi bastante perturbadora e me afastei do corredor saindo do prédio. Fiquei a maior parte da noite no estacionamento ou debaixo da marquise em frente à entrada principal do mercado. Queria entender o que estava acontecendo, se aquilo era apenas fruto da minha imaginação ou se realmente alguma entidade habitava aquele lugar.
No final do expediente anterior, por volta das 4 horas da madrugada, decidi retornar ao prédio para tentar desvendar o mistério. Me dirigi à sala de vigilância para analisar as imagens das câmeras, mas nada pude identificar. No entanto, repentinamente ouvi um barulho estranho seguido de passos correndo pelo corredor. Fiquei imóvel e só deixei a sala pela manhã após o sol nascer. A noite foi tensa e exaustiva, e ao retornar para casa decidi manter tudo o que havia acontecido em segredo. Como o sistema de plantão era de 12 horas, eu estava ansioso pelo próximo plantão, preocupado e imaginando o que poderia acontecer dentro do mercado. Quando cheguei, encontrei seu Augusto aguardando a finalização do expediente do mercado. Aproveitei a oportunidade para conversar com ele sobre algo que tinha testemunhado. Ele me aconselhou a orar e ignorar aquela situação, caso contrário, não seria possível continuar trabalhando lá durante as noites. À medida que os clientes saíam, os funcionários encerravam suas atividades e seu Augusto iniciava a limpeza dos corredores. Pouco tempo depois, começamos a ouvir choros vindo do lugar novamente. Eu e seu Augusto fomos até a fonte do som e, quando chegamos lá, vimos claramente uma entidade em forma de sombra do tamanho de uma criança. De repente, ela saltou e, como um truque de mágicas, desapareceu na parede, onde havia o quadro. Apesar do meu desejo de sair correndo, seu Augusto me segurou e começou a orar em uma língua estranha. Embora eu não entendesse nada, aos poucos fui me acalmando. Quando ele terminou a oração, seguimos até o final do corredor. Enquanto passávamos pelo quadro, ouvimos um choro abafado misturado com soluços. Tive muito medo e quase me fiz nas calças. Mas seu Augusto me pediu para não demonstrar minha fraqueza. Ele encarou o quadro e começou a falar como se estivesse tendo uma conversa com ele. Subitamente, ouvimos um grito e tudo ficou em silêncio. Depois daquela noite em que seu Augusto foi para casa, fiquei com muito medo de entrar no mercado e estava decidido a pedir demissão. No entanto, eu pensei na minha família e sabia que se abandonasse o emprego teríamos problemas financeiros. No plantão seguinte, quando cheguei, seu Augusto me recebeu com um sorriso e disse que o problema estava resolvido. Ele me convidou para ir com ele até o corredor e quando chegamos lá, percebi que o quadro não estava mais pendurado na parede. Perguntei o que havia acontecido e ele me explicou que havia conversado com o gerente e que ele havia concordado em retirar o quadro. Depois daquela noite, nunca mais ouvi nada sobrenatural no mercado. Até hoje, fico me perguntando como um simples objeto pôde causar algo tão assustador como o que eu presenciei.